mercado se pergunta agora, né, depois desse dado do PIB do segundo trimestre que foi divulgado nessa terça-feira, corte da Selic deve ocorrer ainda neste ano ou não? Bom, para responder essa pergunta, eu chamo agora o economista do Daicoval, Antônio Ricciardi, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Antônio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer poder falar com você novamente. Vamos aí. Vamos lá, né? Esse PIB do segundo trimestre que a gente teve aí sendo divulgado nessa terça-feira, já era amplamente esperada essa desaceleração, ou seja, não é bem uma surpresa, até acaba ficando um pouco mais próxima à margem, ao teto da margem das projeções que previam já a desaceleração para esse segundo trimestre, mas eu quero entender do teu ponto de vista do quanto que esse resultado reforça nesse momento ou não a necessidade de corte de juros da Selic para esse ano de 2020, ainda nesse ano de 2025. Seria justificável diante dessa desaceleração ou esse dado ainda faz com que a gente tenha uma certa cautela, veja com uma certa cautela um provável corte de juros para esse ano ou não, Antônio? Qual que é a principal leitura que você fez? Perfeito, Débora. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente dizer que, como a desaceleração do PIB ela foi disseminada entre os setores, então não teve um ou outro setor que de fato puxou a queda, né, que poderia levar esse resultado pior. Como a queda é disseminada entre os setores, leva a crer com maior confiabilidade que veio da política monetária restritiva. Você tem tanto a importação mais fraca, isso mostra uma demanda doméstica mais fraca, você tem a indústria mais fraca, você tem investimentos perdendo força, então consumo das famílias também perdendo força. Então, todo esse cenário junto, ele mostra que sim, os efeitos são da política monetária restritiva. Mas agora, né, é a primeira vez que estamos debatendo de fato os efeitos da política monetária sobre a atividade, né? Então, agora que a gente pode dizer que o Banco Central está colhendo os frutos, né, da política que começou no início de outubro do ano passado. E é um movimento natural, isso é positivo para o Banco Central, que quer dizer que a política monetária está surtindo efeito, mas ainda é o início dos efeitos, né? Ainda você está incipiente e mostrando os primeiros sinais de desaceleração. Você tem outros indicadores que mostram que são positivos para o Banco Central, como as expectativas caindo, todo. Então, você tem expectativas caindo, a inflação, tanto a expectativa para 20 quanto para de longo prazo, 26, 27, tem caído. Isso é positivo para o Banco Central, lembrando que no modelo do Banco Central entra as expectativas, né? Então, as expectativas caindo é melhor para você convergir a inflação para a meta. Dado todo esse cenário, seria precipitado, na nossa leitura, o Banco Central fazer a alteração agora, né? Sinalizar um corte de juros agora que ele está começando a colher os frutos. Na nossa leitura, é mais prudente o Banco Central esperar, ver os cortes, ver os efeitos dos cortes mais efetivamente na atividade, que a gente projeta que agora no segundo semestre tenha mais, o efeito se intensifique, e aí sim, no começo do ano que vem, já com as expectativas melhores, né, por mais que ela tenha melhorado, elas ainda não estão exatamente, não estão ancoradas, né, não estão na meta, então ainda seria incipiente para o Banco Central cortar os juros. Nessa questão da atividade econômica, o setor de serviços, né, segue resiliente ainda, Antônio. Qual que é a leitura que a gente pode trazer, qual que é o recado que fica em relação ao comportamento, né, desse setor nesse momento? Primeiro, o que justifica essa resiliência e por que existe essa demora um pouco maior para que esse setor responda a essa defasagem, né, desse efeito da política monetária? Perfeito. Você tem dois aspectos pontuais que fizeram o serviço estar desempenhando bem. Primeiro são os efeitos indiretos do agro. Você tem, primeiro, o setor de transportes, a maior porcentagem dele, né, que compõe o setor, são os transportes e armazenagem. Com uma maior safra de grãos, tanto de soja quanto de milho, você tem naturalmente mais transportes, principalmente em autovias, e também maior armazenagem nos silos.
Com isso, você tem o setor de serviços, prestação de serviços, com um desempenho ainda mais forte que independe, de certa forma, da política monetária. Além disso, tem um outro item no setor de serviços que permanece resiliente, que é o de informática e informação, em função principalmente do desenvolvimento de novas tecnologias e de inteligência artificial. Então, esses setores que têm idiosincrasias, né, características muito específicas, fizeram com que faz com que o setor seja o mais resiliente este ano. E aí o efeito da política monetária ele tende a ser mais sentido de forma mais intensa nos outros setores, principalmente indústria, comércio e no investimento. E quanto à questão dos investimentos, aí eu quero até pegar o gancho, né, nessa última deixa que você pontuou aí para mim, Antônio, porque assim, historicamente o Brasil tem essa taxa de investimento proporcional ao PIB relativamente baixa em comparação aos pares, né, emergentes. Diante do cenário que a gente teve da atividade econômica e a taxa de investimento do mesmo período do ano passado, a gente praticamente não andou em relação a isso, né? Mesmo que em alguns momentos a gente tenha um movimento pontual ali de alta, a gente volta para o mesmo patamar, nessa média dos 16% de taxa de investimento, né? Ou seja, o capital fixo realmente ainda muito travado, né? O que justifica, Antônio, essa dificuldade em aumentar esse investimento no país? Essa é uma questão, ela é mais estrutural do que conjuntural, né, tem menos a ver com o trimestre, mais uma questão estrutural. O Brasil é um país que tem produtividade dos trabalhadores, né, estagnadas há muitos anos. Você tem um desincentivo a investimento, maior e muitas burocracias que tornam o processo mais moroso. É verdade, foi aprovada a reforma tributária, que melhora nesse sentido. E outras reformas também nos últimos anos que ajudam nesse sentido, mas só que ainda o potencial de investimento, principalmente formação capital bruto, que é o que pode desenvolver, né, eh, eh, a indústria, principalmente de forma mais dinâmica, ele ainda no Brasil, infelizmente, ele ainda é um pouco é pouco dinâmico. E aí isso faz com que, naturalmente, o PIB potencial do país seja menor. Com uma produtividade baixa, com menos investimentos, ao tanto que o Brasil pode crescer, né, que é o PIB potencial, ele acaba sendo mais baixo. Solução para isso seria mais investimento em educação, para aumentar a produtividade do país, e todas essas histórias que a gente já está acostumado a ouvir, principalmente com relação à melhora da economia, né? Nada seria possível se a gente não tem uma educação e principalmente a produtividade dos trabalhadores aumentando. Com isso, ainda incipiente, fica difícil dos investimentos melhorarem a longo prazo. Uhum. Bom, um outro ponto que não dá para poder a gente, né, deixar de lado é que há um temor muito grande em relação aos impactos, né, desse tarifaço, né, nas economias do mundo todo, Antônio. E aí eu quero entender do teu ponto de vista do que a gente pode ter de percepção, né, nessa atividade econômica do Brasil. Em relação a essa expectativa do impacto do tarifaço, ainda é cedo para poder a gente realmente capturar os efeitos em relação a isso? E diante já dessa desaceleração, ou seja, dá para dizer que o que vem pela frente é um pouco pior, já diante de tanta incerteza já estabilizada e da falta realmente de um acordo ou de uma negociação mais concreta, né, entre Brasil e Estados Unidos, o que esperar, né, da atividade econômica para o segundo semestre, com essa questão do tarifaço, que não foi totalmente capturado praticamente nesse dado que foi divulgado ontem, né? Perfeito, é um ótimo ponto de se tocar, porque não foi capturado no dado de ontem, sempre lembrando, né? A gente está falando aqui de PIB, mas só que a divulgação é do segundo trimestre, ou seja, que acabou em junho, né? Infelizmente, a gente, por conta natural de uma defasagem dos dados e da divulgação, a gente acaba falando sobre o passado. Mas hoje foi divulgado os dados da indústria. Da pesquisa industrial mensal de julho, né, que já é o primeiro mês do do terceiro trimestre. E a indústria, ela mostrou sinais de enfraquecimento contínuos, né? Então a gente teve uma indústria muito fraca no segundo tri e agora o terceiro tri continua com uma indústria fraca. E curiosamente, dentre os itens da indústria, o único que mostrou dinamismo foram os bens
intermediários. A produção dos bens intermediários são aqueles bens que servem de insumo para a produção de outros bens, né. E aí, em particular, esse setor é o setor que vai ser mais afetado pelo tarifaço. Lembrando, o dado divulgado de hoje é de julho, então a gente ainda não tinha os efeitos do tarifaço, que foi em agosto. Então, ainda com essa perda de dinâmica geral na indústria, isso e com, o único, setor com maior dinamismo, tirando a indústria extrativa, né, que ela não faz parte da indústria de transformação, mas o único setor com maior dinamismo, a indústria de bens intermediários, que é a mais afetada pelo tarifaço, o cenário para a indústria brasileira ele fica ainda pior para o segundo semestre, porque uma vez que o setor mais dinâmico é o que vai ser mais impactado pelo tarifaço. No contexto geral, nossas expectativas é que o tarifaço ele tem impacto pequeno sobre o PIB, de 0,1 ponto percentual, não é muito, né? Então sairia a nossa projeção de 2,1, eventualmente, se fosse aplicado agora, total, iria para 2. Mas como ele foi aplicado em agosto e vai perdurar até 2026, o impacto não é todo em 2025. Mas o impacto é pequeno no geral. O impacto ele é maior setorizado e aí os bens intermediários eles sofrem. E com essa dinâmica particular da indústria do dado de hoje, né, sendo que os bens intermediários são os que mostraram mais dinâmica, o impacto deve ser sentido agora em agosto, setembro e no decorrer do ano, e aí sim deve ter um desempenho pior no ano. Então, a perspectiva do tarifácio ela é ruim, naturalmente, né? Para a atividade doméstica é ruim. Agora, uma possível retaliação seria ainda pior, porque envolveria outros setores. Mas a negociação aí é política, não é econômica, e aí foge um pouco da minha alçada. Mas Uhum. a questão é que o impacto sobre a atividade econômica ele é negativo, principalmente nos setores mais afetados. Pegando já o gancho nisso, Antônio, para a gente ir amarrando aqui o nosso papo, esse PIB, esse dado da atividade econômica divulgado nessa terça, muda em alguma coisa as projeções da Ecoval para, né, o PIB final de 2025? E eu te pergunto isso porque frequentemente a gente tem visto uma dissonância nas projeções da atividade econômica do governo e das projeções do mercado. Então, diante do que a gente tem tido de dados, inclusive já com dado mais atualizado hoje da indústria, como você muito bem mencionou, que foi divulgado mais cedo pelo IBGE, qual fica então a projeção do Daicoval para o PIB do Brasil em 2025? Mudou alguma coisa ou vocês mantêm projeção? Então é interessante essa história, né? Porque naturalmente os economistas têm errado as projeções, né, nos últimos 2 anos de PIB. E fazendo jabá aqui da área, a gente tem acertado esse ano, né? Então, não exatamente o valor 0,5, 0,4, mas a composição do PIB. Então, na nossa perspectiva, a gente sempre tinha essa expectativa de PIB em 2,1, 2,2, que continua a nossa expectativa para o final do ano. Atualmente, com a divulgação do último dado, ele mudou de 2,2 para 2,1, uma mudança pontual em função de dinâmicas particulares, principalmente de uma indústria mais forte e do investimento, como a gente já comentou, mais fraco. Então, com relação a alguns pontos, você teve essa mudança, só que é uma mudança de 1 ponto percentual, não faz muita diferença, e continua a mesma dinâmica de desaceleração mais forte no segundo semestre, principalmente no quarto semestre, que deve ter queda do PIB na variação trimestral. Então, eu acho que este ano, como a economia, principalmente com os efeitos da política monetária, ela está mais by the book, né? Então mais como esperado, acredito que as surpresas sobre o PIB elas devem ser menos efetivas do que no ano passado. Ainda é cedo para falar, é lógico, mas se não ocorrer, né, impactos adicionais e continuar a desaceleração conforme a gente espera, nesse ano deveremos crescer 2,1 a atividade e com a desaceleração mais intensa no segundo semestre. Lembrando, né, o bom desempenho do primeiro semestre ele tem em função do agro, que apesar de não ter tido o respaldo esperado nas exportações, a produção recorde tanto de soja quanto de milho gerou impactos positivos sobre a atividade doméstica. Perfeito, Antônio. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Antônio Ricciardi, economista do Daicoval. Muito obrigada, meu querido. Uma ótima quarta-feira para você e até uma próxima. Eu que agradeço, Débora, é sempre um prazer poder falar aqui.